Nasci na lama cura ancestral, é de terra o meu corpo, oiê. Quando a mente apavora, Senhora, é tua luz que no silêncio vem reger. Varre e decanta toda a história, se sou poeira sopra o vento pra me ver. Todo mal que vem vai embora, quem me guarda é Nanamburuquê. Não há começo, não há final, espiral em movimento vai crescer. Me liberto do corpo de agora no chão, me desfaço outra vez, vou nascer. É Nanamburuquê, Nanaiê. Boa noite a todos. Esse cântico, ou os cânticos para Nanã, para essa mãe divina que é muito conhecida na mitologia africana. A mitologia sempre é algo bastante rico, não necessariamente conectando à religião, mas sim para o devoto ainda mais rico, porque daí o coração se envolve. E Nanamburuquê tem um conhecimento dos mistérios, especialmente dos mistérios da vida, morte e vida. Então a gente também entender que, de acordo com essa filosofia, então a gente teria a vida depois do nascimento e a vida depois da dita morte, ou seja, a vida como algo sem fim, que começa e que termina dentro dela mesma. Se a vida fosse fora desse mistério, então ela estaria encerrada em um ponto de início e de final, mas como ela permeia tudo, desde antes e até depois, então é um círculo e outro círculo, onde infinitamente esses começos e esses finais vão trazendo aprendizados e vão trazendo reflexões. E a razão que eu começo, que eu abro essa live já falando a respeito dessa mãe divina, para dar uma atualização aqui de Cunha, tem algumas atualizações bastante práticas, mas tem outras atualizações que são mais sensíveis, que envolvem também a gente adquirir a sensibilidade para enxergar a situação de desastre em Cunha e sentir um pouco mais do que simplesmente falar a respeito ou pensar a respeito. A gente se colocar no lugar do outro em verdadeira compaixão faz com que a gente sinta as dores daquele ser, mas mais adiante faz também com que a gente entenda como aquele ser deixa de sofrer. Porque existe a situação sempre que a gente vê, mas existe a situação que leva até aquele ponto. Quando a gente fala de Cunha, a gente pode falar a respeito dos maus tratos e de como isso chegou naquele ponto. Agora a gente também sempre precisa falar, e a gente comenta bastante isso aqui, que os maus tratos não são simplesmente quando um fazendeiro deixa esses seres sem comer e sem tomar água. Maus tratos também quando a nossa humanidade come o queijo, toma o leite, come a carne. Porque isso também configura maus tratos, mas dentro de normativas que a sociedade aceita. Não sei se isso faz muito sentido para vocês, mas eu gostaria que fosse mais interiorizado. Porque quando a gente pensa, se a gente vai do fazendeiro para frente, a gente pode caracterizar os maus tratos só em outra pessoa. Agora, quando a gente vê os maus tratos antes do fazendeiro, mas dentro de um sistema de consumo, onde o mestre animal é tratado como uma máquina, como um produto, como um objeto, então a gente começa a fazer parte da situação e aí é inevitável que a gente se pergunte como é que a gente muda tudo isso. Desde o começo de toda essa operação, muitos mestres animais absolutamente sensíveis do ponto de vista sensibilizados, do ponto de vista maltratados, se recolheram ou foram recolhidos para um lugar especial no hospital de campanha, para que eles pudessem lutar pela vida deles com acesso a medicamento, com acesso a veterinário, com acesso a exames.
e todo necessário para que esses seres tivessem uma segunda chance. Infelizmente, em situações de resgate, e não só em Cunha, quem acompanha a gente também tem sempre essa relação, infelizmente não é todo o resgate que se faz, que a gente consegue oferecer essa vida digna, essa vida antes do morrer, do dito morrer. Às vezes essa vida ela é ofertada durante o morrer e depois do morrer, com o impacto que aquela vida teve em nós. Faz sentido? Uma mentora uma vez me falou, me atravessou o coração, dizendo que não era simplesmente para a gente chorar os nossos mortos, mas honrar os nossos mortos. E isso significa que quando a gente perde alguém, o que aquele ser ensinou para nós, o que aquele ser provocou em nós e como aquilo reverbera para frente, essa é a forma que cada ser se torna imortal. E se a gente simplesmente chora, mas sem permitir o impacto daquela vida sobre nós, é como se fosse só um número de uma estatística. Então ali tinham mais de 300, tantos estão no hospital de campanha, tantos estão em pé, mais ou menos, tantos estão deitados, mais ou menos, porque outra vez quem está em pé pode cair, e quem está deitado a gente não tem certeza se levanta. Então vira tudo estatística. Agora, quando a gente verdadeiramente se relaciona com uma vida, por exemplo, quando a gente fala de tantas mulheres que estão sofrendo assédio ou violência doméstica, é uma estatística. Agora, quando a gente pergunta para uma mulher, então não é mais estatística, é uma vida, é uma história de vida contada. Entendem isso? E hoje, uma história de vida, e não um número, uma história de vida desencarnou. Uma história de vida desencarnou, e aqui eu vou convidar para que a gente realize a imortalidade desse ser através da permissão que cada um dá para que ela adentre o coração de cada um de nós, a ponto de mudarmos os nossos hábitos, a ponto de nos envolvermos mais com a sociedade ativamente. Eu, pessoalmente, eu não acredito na formação de ecovilas veganas do ponto de vista que a gente não se relacione com a sociedade. Eu peço aqui para que todas as pessoas que se incomodam com desequilíbrios sociais, que todas as pessoas possam conviver em sociedade. Ainda que sim, que você more numa ecovila vegana, que você more num lugar paradisíaco, mas não por isso deixar de enfrentar, deixar de participar, deixar de fazer parte de um sistema que muitas vezes, se quem despertou o mínimo que seja, se retira, então aquilo segue letárgico, reverberando doença, reverberando desgraça, reverberando sofrimento. Então eu peço aqui para que essa vida que se foi, ela possa impactar a gente. A vida que se foi, Mestra Afrodite. Mestra Afrodite, ela foi apresentada como verdadeiramente a guerreira que vai continuar sendo. Ela respondeu de uma maneira tão amorosa às pessoas, ao tratamento. Ela reconheceu ter sido vista. Ela reconheceu que pela primeira vez ela não era um número em uma estatística. Ou uma máquina quebrada que então, a partir daquele ponto, pode ser descartada para que seja substituída por outra, que em tempo também será descartada. E esse carinho que ela retribuiu, essa gratidão que ela retribuiu, essa forma amorosa que, de novo, a gente passa por tão menos e a gente justifica o nosso passado dizendo que é por isso que a gente é agressivo, por isso que a gente é violento, e mestres animais passam coisas que são inimagináveis para a maior parte de nós e ainda assim passam com uma dignidade de caráter. Qual é essa dignidade? Prevalecer no amor. Então eu peço aqui que a história de Mestra Afrodite seja honrada no coração. Toda a equipe ficou muito sensibilizada hoje. O Vitor, o Dr. Maurício, a doutora Catarina, todos os voluntários do santuário que fizeram parte desse processo de cura, que outra vez, às vezes não é para dar uma vida antes desse morrer digna, mas durante essa passagem, e para quem acredita depois, uma alma que caminha liberta das dores, porque foi curada do impacto negativo que o ser humano teve sobre ela. Então isso também é cura. E esse tópico, quando a gente começou o santuário, quando essa solicitação apareceu para nós como uma orientação de fato,
eu nunca imaginei que nós aqui, porque não sou só eu, nós aqui, a equipe do santuário, que nós nos tornaríamos tão íntimos da dita morte. Eu nunca imaginei que nós conviveríamos de uma maneira, numa relação tão estreita com ela. Eu nunca imaginei os ensinamentos sagrados que a passagem impõe sobre nós. Eu nunca imaginei a presença como serviço no momento da passagem de um outro ser. E o santuário foi dia após dia, resgate após resgate, mês após mês, ano após ano, fazendo com que a gente estreitasse outra vez essa relação com essa senhora, como a gente pode usar de novo a mitologia por parte de Nanã, essa mitologia africana, essa senhora que tem uma beleza austera, uma senhora que é mais velha que o tempo, que realmente rege o que vem antes e o que vai depois, e que lembra a gente que não começa e não termina. Agora, nem por isso a gente pode olhar para uma vida e falar, como ela continua de algum jeito, ou como ela vem de antes e a gente não sabe, então tudo bem o morrer, principalmente quando a vida foi banalizada. Isso é um abuso do nosso livre-arbítrio. É um abuso do nosso livre-arbítrio a gente distorcer fatos, inclusive verdades universais, para simplesmente a gente se acomodar numa consciência falha. Qual é essa consciência falha? Que tudo bem eu machucar, tudo bem eu explorar, tudo bem que seres morram, tudo bem, não é tudo bem. E se a gente começou a ver as coisas dessa forma, é necessário a gente fazer um resgate nosso. Então, a situação em Cunha hoje é triste, como todos os outros dias são tristes também, porque é uma situação de desastre, embora vocês possam ver muitas vezes a gente como voluntário, as pessoas sorrindo, isso é leveza, isso não é alegria. Isso é tentar colocar, como o Vitor colocou na live de ontem, tentar atribuir um espaço sadio no meio de uma situação inóspita. Mas aquilo não é alegria, é simplesmente uma forma que um coletivo encontra para um abraçar o outro e se manter forte em pé para o serviço que quem está na frente está exigindo de nós. Então todos os dias no desastre são tristes, mas tem dias que são mais tristes, como o dia que a gente vê alguém que não merecia sequer ter adoecido desencarnar. Desencarnar por uma morte que poderia ter sido evitada. E não porque ela correu com vícios e vicissitudes humanas que nós conhecemos bem, porque nós adoecemos pelo nosso próprio livre-arbítrio. Ela desencarna por consequência dos nossos atos. Dos nossos hábitos enquanto o nosso cotidiano e dos nossos hábitos no lugar mais sublime, como o egoísmo, que foi o que esse fazendeiro usou, como a ambição, que é muito, muito íntima de todos nós, porque fomos criados para que a segurança do mundo esteja em coisas. E esse é o lugar que eu vejo quando as pessoas desestruturam, que é muito fácil, quando a gente passa por algum desequilíbrio, aonde que a gente colocou a nossa raiz? Em algo que é desse mundo. E por que nunca dá certo quando a gente põe a nossa raiz em alguma coisa desse mundo? Porque tudo embaixo desse sol muda. Então o que é estável hoje é instável amanhã. Essa é a natureza de mudança nesse mundo. Por isso que os nossos valores não podem ser valores humanos, não podem ser valores mundanos. Eles precisam contemplar algo universal, que inclusive muitas vezes é desconfortável para o ego. Porque o ego, ele não é satisfeito nessa insegurança ou quando ele pensa que ele está à disposição de algo que ele não enxerga. O ego em todos nós, ele quer seguranças nessa esfera. Então toda a questão do serviço é desafiadora. Agora, outra vez, esses momentos tristes, a gente precisa voltar para um lugar que não é desse mundo, para um lugar de serenidade dentro, para um lugar onde a gente consiga, como o Mateus ontem em Ciências Contemplativas falou, que a compaixão é um espaço que a gente se sente, sim, triste, porque a dor do outro está ali, mas ainda assim é um espaço que a gente enxerga a saída. E se a gente deixar de enxergar a saída aqui, é onde a gente começa a se deprimir. É onde essa tristeza, embora ela sim
pode ser deprimente, ainda assim, ela não pode deixar que a gente se valide nela. A gente precisa simplesmente validar a tristeza do outro, mas não deixar que a tristeza do outro sirva para validação de algo pessoal nosso. Isso é claro? Porque o serviço, nesses momentos, ele se confunde. Então a gente começa a falar, que triste isso, eu odeio a humanidade, esse planeta não tem mais jeito, que venha um meteoro, esse fazendeiro tinha que passar por isso. Ou seja, ódio em cima de ódio, vingança, energias depreciativas que acabam também fazendo com que a nossa lucidez perca. Cada um precisa se vigiar. O momento planetário que nós estamos vivendo hoje, não amanhã. Eu lembro que eu cresci, quando adolescente, eu escutava muito falar da nova era. Eu escutava muitas pessoas falando, em termos esotéricos, sabe? Que a nova era ia surgir, que a nova Terra, e que vinha depois de uma transformação planetária. Eu não imaginava, nunca pensei que essa transformação planetária, cada um de nós fosse viver, na maioria que não desencarnou, mas enfim, pessoas comuns como nós, que estamos vivendo as consequências de anos, décadas, de séculos dormindo. Porque a nossa ambição, porque a nossa ignorância foi forjando o nosso ego para que ele resista aos chamados do coração e aos chamados da alma para prestar atenção só nele mesmo. Então eu quero dizer aqui, sim, é triste. Sim, pode provocar a gente em indignação, mas não deixem, eu imploro, que a raiva, que a vingança, que as emoções torpes tomem conta do coração de vocês. Porque senão esse fazendeiro ou essa humanidade vai fazer outra vítima, que é a gente. E para a gente conseguir estar no serviço, a gente não pode estar no lugar de vítima. A gente precisa estar firme para poder amparar o outro. E é essa firmeza que eu estou solicitando aqui para cada um de nós. Isso, outra vez, não significa que não seja triste. Perder a mestra Afrodite hoje foi muito triste. É muito triste, porque outra vez a gente poderia ter evitado, a gente, humanidade, o fazendeiro podia ter evitado, nós, enquanto consumidores, falando da humanidade, poderíamos ter evitado, mas não fizemos. Então é triste de fato. Agora, dessa tristeza ir para um ponto de depressão, da gente não querer mais trabalhar pela causa, da gente desacreditar, da gente querer o mal do outro, então a gente se corrompeu. E com o coração corrompido, fica difícil falar de amor e fica difícil encontrar soluções que são edificadas no amor. E lembra que a gente falou antes? A gente pode colocar, se a gente desviar, a gente constrói a causa em cima de aspectos mundanos. E tudo que é mundano, em tempo cai. Essa é a natureza. Vamos olhar para a história. Todo império que sobe, todo império que desce. Agora, o que nunca desce? A consciência de quem atingiu algo mais expansivo. O que nunca volta atrás? O coração de alguém que sentiu compaixão. O que não muda quando a gente verdadeiramente sentiu um chamado para o serviço. Aí não acontece nada disso, a gente está firmado, porque outra vez não está firmado no mundo. Está firmado através das coisas do mundo, para além desse mundo. Essa é a prática de yoga, por exemplo. A gente pratica yoga no asana, no corpo físico. Mas a yoga não está no corpo físico, ela está através do corpo físico. E esse é um ensinamento bastante potente para a gente entender, porque o que a gente está aprendendo no mundo não é necessariamente desse mundo, mas através dessas experiências entender se a gente sente raiva, se a gente consegue permanecer no amor, se a gente ainda está pensando na solução ou se agora a gente nem quer mais saber da solução, desde que o fazendeiro ou todo mundo que come carne e tome leite passe por qualquer coisa muito ruim. Então precisa focar e precisa vigiar o próprio coração. É muito importante que cada um vigie o próprio coração, porque as ilusões do mundo, nesse momento que a gente está vivendo, estão muito fortes. Muito fortes. Então é muito comum, porque às vezes até pessoas que estão defendendo o bem, quando a gente não se vigia, a gente entra nesses lugares escuros que terminam propagando mais escuridão. E o que a gente precisa é de luz, luz de amor, luz de compreensão, luz de entendimento. É isso que a gente precisa. Então, se a gente está indignado com o que aconteceu com a passagem de Mestra Afrodite hoje, que a gente possa olhar para a gente e perguntar como eu evito. Porque tem outras Mestras Afrodites, só que elas não têm nome de Mestras Afrodites, elas têm números na orelha. Elas são anônimas, elas estão atrás de porteiras fechadas, elas estão ocultas dentro de caixinhas de leite ou de embalagens de queijo em prateleiras de mercado. Mas elas estão ali e a gente pode salvá-las.
Então eu gostaria, já que a gente não pôde preservar o corpo de Mestre Afrodite em função de tudo o que aconteceu antes, que a gente possa honrar todos os seres que ela representa. E aí sim, outra vez, a gente toca a imortalidade, porque a vida dela e a passagem dela não foram em vão. Agora, se a gente banalizar isso com mais um número dentro de uma estatística, se a gente banalizar isso para falar de como a gente é triste, de como a gente odeia a humanidade, de como a gente quer que toda a pecuária se enfie dentro de um buraco que nunca mais encontre no universo inteiro, isso não é solução, isso é fuga. O ódio, a vingança, são fugas. Fugas quando o nosso corpo emocional não consegue elaborar uma solução no amor. Então, outra vez, no momento planetário que nós estamos vivendo, eu faço a invocação aqui para nós, para cada um de nós, para que a gente possa realmente se elevar para uma noção emocional mais elaborada do que a que a gente chegou até aqui. É óbvio que a gente pode apontar culpados por todos os lados, e isso é muito fácil fazer, e quando a gente aponta culpado, a gente não tem mais responsabilidade. Então, o culpado é ele, eu não tenho nada, eu vida que segue aqui. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Precisa prestar atenção porque não estamos procurando culpados. Não estamos. Somos células de um mesmo corpo cósmico e a gente precisa aprender a trabalhar junto, a servir junto, para que essa vida prospere. Essa vida que toma conta de todos os seres e que está sendo banalizada, que está sendo esquecida, que está sendo absolutamente desnutrida por valores que são humanos e mundanos, em vez de valores que poderiam nutrir tudo isso, valores universais e superiores. As vontades inferiores do homem, da nossa humanidade, precisam ser negadas em nós. E essas vontades inferiores, elas vão muito além do que o que a gente come. Elas falam a respeito de como a gente pensa, de como a gente se coloca, na forma como a gente se trata. Se a gente está disposto a construir no amor ou se destruir em nome desse mesmo amor. Porque eu não posso deixar de citar aqui que em nome do amor, mesmo em nome de Deus, a gente já criou guerras santas, a gente queimou mulheres na fogueira em nome de Deus. Mulheres que tinham o poder de cura, que conheciam as plantas e as ervas, que sabiam como trazer filhos ao mundo, diferente de médicos. Essas parteiras, essas curandeiras, elas foram queimadas em fogueiras em nome de Deus. Então não é estranho que a gente mesmo em nome do amor, distante dessa consciência, que a gente em nome do amor continue queimando em fogueira. Só que agora quem a gente queima em fogueira? Então vamos queimar em fogueira quem come carne, vamos queimar em fogueira quem come queijo, vamos queimar em fogueira o fazendeiro, vamos queimar em fogueira... Agora isso vai resolver? Não, porque o comportamento segue o mesmo. E o que a gente precisa mudar é o comportamento. O nosso comportamento precisa ser compassivo, indiscriminado. Não para um ser, mas para todos os seres. Todos, inclusive a nossa espécie, que passa por tremendo sofrimento nesse momento, como a tragédia de Petrópolis, e fora isso, a tragédia individual, silenciosa de cada encarnado, que de alguma maneira enfrenta um desafio agora, nesse exato momento. Então, eu quero provocar isso na gente, porque o tempo, eu sinto que está todo mundo muito à flor da pele. Todos estamos, e não à toa. Eu hoje fui caminhando pelo pasto, enfim, estou olhando algumas coisas de ajuste por causa de toda essa operação que logo transita para o santuário, e estava comentando com uma pessoa que estava no pasto aqui da região comigo, de como a água está desaparecendo. Então é óbvio que tem um estudo científico nos Estados Unidos que fala que pessoas que vivem escutando a água correr dos rios, elas tendem a viver mais, por estatística, porque a água representa a vida. E quando o solo vai ficando árido, quando o solo começa a se corromper em erosões, a vida em nós, que por vezes a gente não está nem conectado, já começa a perceber que ela está em risco. E existe um sistema que controla isso tudo, porque nenhum ser quer ter a vida em risco, nenhum ser. Então, já naturalmente, em função das condições climáticas, estamos sentindo que estamos em um momento difícil, ainda que isso não esteja conscientizado intelectualmente. Aí, no topo disso tudo, essa inconsciência ferindo pessoas, ferindo mestres animais,
ferindo e a gente justificando muitas vezes esse caminho inteiro de inclusive se avançar um no outro, nos avançarmos uns nos outros, justificado pelo amor que a gente sente por mestres animais ou pela natureza. Então quero colocar aqui, a gente precisa se vigiar, a gente precisa se olhar. Sim, é triste perder um ser. Sim, é triste saber que uma situação ruim poderia ser evitada e não foi. Mas não adianta a gente culpar o outro, não adianta a gente entrar em revolta, não adianta a gente entrar... Não adianta. Vai ser na base do amor. A gente, se as coisas tivessem sido resolvidas à base da espada, a gente estaria vivendo hoje num paraíso. Porque concorda? Ou seja, tudo isso já foi e não resolveu. Se fosse uma bomba atômica para resolver, também já foi colocado. Nada. Então vai precisar acontecer dentro do coração. No Oriente é muito comum se falar, por exemplo, nem no Oriente só, ou seja, aqui já se fala muito também da segunda volta do Cristo, se fala do último avatar, se fala da próxima encarnação do Buda, se fala, mas sempre, ou seja, como se fosse a última. E tem alguns filósofos no Oriente que colocam para nós que esse retorno último não é mais no mundo, mas é no coração do homem. E é esse lugar que a gente precisa vigiar, porque se o nosso coração se encher de raiva, se encher de vingança, se encher dessa tristeza que paralisa, de medo de agir, isso tudo vai fazer com que essa volta do que representa o amor incondicional, do que representa uma consciência expandida, do que representa o serviço, que tudo isso obstrua. Então precisa, essas situações são tristes? Sim, elas são tristes. Sim, elas irritam a gente, elas provocam? Sim, provocam. Mas a gente não pode ceder para elas. Então eu peço aqui para que a gente acompanhe e veja todas as nuances de situações como essa. Outra nuance que a gente consegue perceber dentro de um contexto desse é que realmente existiam maus tratos. Porque também dentro de um processo jurídico, eventualmente, esse fazendeiro pode colocar, não, imagina, olha, eles estão comendo, agora tá tudo certo, a gente tem mostrado vídeos deles assim. Agora, isso significa que eles estão bem? Não. Isso significa que eles estão tentando... Eu não sei se vocês já passaram, por exemplo, tomaram muito sol e aí vocês pediram água para alguém, vocês tomam aquela água e vocês ficam em silêncio e não é necessariamente porque agora tá tudo bem e a gente pode correr a maratona. A gente tenta se recompor e tá em pé praticamente equilibrado. É assim que esses seres estão. Eles não estão comendo ali, ou seja, com todo... Eles estão divididos entre os mais fracos e os menos fracos. Eles não estão divididos entre os fortes e os mais fortes. É sempre o fraco, o mais fraquinho, o mais fraquinho. Ou seja, a gente não conseguiu chegar num momento onde a gente tenha confiança. Eu tô falando com o Vitor todos os dias, várias vezes por dia. Onde se tenha confiança para eles simplesmente estarem comendo sem alguém olhando. Porque a qualquer momento é como se eles titubeassem e caíssem. Então isso aqui para dizer que houve sim maus tratos. Porque não adianta a gente olhar para essa situação e pensar assim como, ah não, foi um dia ou outro, ficou sem comer. Não! E os mestres bovinos, assim como nós, para que eles consigam, ou seja, você já imaginou o tempo para uma pessoa cair de fome? Vocês já imaginaram isso? O tamanho do período e a agonia. E depois disso tudo ainda com sede, uma chuva que Deus mandava, que não parava, e eles na lama com sede. Vocês imaginam o desespero de uma situação dessa? Ou seja, com fome, agonizando, caindo, e depois por fim, mortos de sede, com o barulho da chuva caindo, e no chão, lama. Então a gente precisa deixar claro aqui, não foi um acidente, foi um caso de maus tratos. E outra parte disso daqui é para que a gente tenha, e isso precisa ser colocado de um jeito muito maduro, entendido também de um jeito muito maduro. O que a gente quer é parar o consumo, ponto. Agora, enquanto o consumo da pessoa que nem cogita hoje veganismo ou vegetarianismo, algo, um ponto de partida, a gente não pode deixar que fazendeiros façam isso, que pecuaristas façam isso, sem serem penalizados. A gente não pode deixar que situações assim aconteçam e a gente tenha que realmente lutar quase que em um corpo a corpo, com evidências claras, como se nós, na verdade, estivéssemos apontando uma situação imaginária. Isso não pode acontecer. A evidência disso precisa estar clara para a lei, para o legislativo, para o jurídico, para a Câmara, para o delegado, para o promotor de... Precisa estar claro sem precisar de um ativista vegano.
Vocês concordam? Ou seja, que isso também é um lugar de desequilíbrio. Quando um ativista, quando uma ONG, quando um coletivo precisa se manifestar apontando que aquilo relata maus tratos, porque não existe um parâmetro dentro do legislativo, dentro do que é o jurídico, dentro do que é o poder público, atestando aquilo. Então isso também precisa mudar. Então aqui eu peço de novo para que cada um possa, eu falei no começo, a ideia não é a gente criar uma ecovila vegana, a gente precisa de gente participando na sociedade. Gente entendendo qual é o... Hoje, enfim, essa história do panelaço sempre vem, né? O que o Bolsonaro, todas essas políticas que estão basicamente caracterizando um desgoverno do ponto de vista de opinião mundial, e não só aqui de brasileiros. Enfim, e a gente vê tudo isso e a gente se envolve muito com o pós, mas a gente não se envolve antes. De fato, algumas pessoas colocaram, esse é um ano eleitoral. Sim, é um ano eleitoral. Então se engajem agora, pra gente não precisar fazer panelaço no ano que vem. Se engajem agora para a gente saber qual é a política que o sujeito tem para o meio ambiente. Qual é a política que o sujeito tem para os mestres animais. Qual é a política que... Porque depois fica mais difícil. Quando a gente mudou para cá, teve o caso de um rapazinho, um menininho, ele devia ter 7, 8 anos, o pessoal estava no trator e estava tentando... Eu não lembro, logo que a gente mudou. Não lembro o que era, mas eu lembro que tinha o trator, esse senhor e uma criança. E em determinado momento, essa criança, ela solta o freio do trator e sei lá como. Bom, o trator vai e cai no riacho. Cai, faz assim, pum, cai no riacho. De cara, o trator de cara no riacho. E nós, como a gente ajuda, a criança tá bem óbvio, mas como que vai tirar o trator agora que tá lá de ponta cabeça? Eu falei, o que faz agora? E esse fazendeiro muito simples, ele olhou pra mim e disse assim, Patrícia, agora não tem nada pra fazer, tinha que ter sido feito antes. E aquelas palavras foram tão simples, mas tão verdadeiras, porque geralmente a gente espera chegar nesse momento e falar, o que a gente faz agora? Tinha que ter sido feito antes. Então, como é que a gente evita de novo? Se você já é vegano, então procura ser ativista, procura se envolver com a causa de outras formas. Se você não é vegano, considera o veganismo. Patrícia, não consigo. Então diminui, reduz. Mas, ou seja, olha o que está acontecendo em volta. A água está acabando, as florestas estão derrubadas, a gente não consegue se entender entre grupos que defendem o mesmo ideal. E a gente olha para isso e está achando que o mundo está ficando bom. Não, gente, não está ficando bom. Porque nós ainda não tocamos a nossa bondade legítima. E é isso que eu gostaria de pedir, porque cada vez que a gente tem uma situação como essa, todas essas emoções vêm à tona. E aí a gente olha e fala, o que a gente faz agora? E aí esse senhorzinho lembra a gente, no meu coração, tem que ter feito antes. Então o que é que a gente faz antes, pensando no presente momento, para que essa situação não se repita amanhã? Para que a água possa estar no planeta daqui 10, 20 anos? Outra vez a gente já tem órgãos internacionais avisando a respeito de migrações de pessoas migrando de uma área para outra do planeta, porque... vai haver, não é um talvez, porque sim ocorrerá a falta de água. E aonde a água está acabando? Na pecuária. E aonde mais? No desmatamento, que está totalmente ligado à pecuária. Então precisa expandir um pouco mais a visão e eu peço a colaboração de vocês para isso. Os aspectos práticos da operação de Cunha, existe um montante que a prefeitura pode liberar ou pode não liberar. Nesse momento, a informação que a gente tem é que ele poderia ser usado, tinha 250 mil, 200 mil foram liberados, mas eles tinham data de validade, que era até o outro domingo. Aproximadamente 20 mil foram usados, nenhum outro valor foi tirado desse montante. Isso significa que nós estamos, como fiéis depositários, nós estamos pedindo, solicitando toda forma de apoio para que esses seres sejam cuidados lá e também possam, em tempo, estar aqui no santuário. A operação hoje em Cunha, com silagem, ração, com funcionário, porque precisa de funcionário para alimentar todo esse povo, com uma casa alugada para nossa equipe que fica sem os veterinários, está em torno de 80 mil por mês. Então, mesmo que a gente diga assim, não, Patrícia, eu vou esperar para ver se a prefeitura vai fazer alguma coisa para a gente ajudar ou não. Então, se você tem esse questionamento, esse ponto de vista, eu peço para vocês já fazerem uma interiorização a respeito da situação real e percebam que a gente está falando de menos de 2 meses de cuidados para eles.
Nesse período, aqui no santuário, a gente tem algumas opções onde vocês podem colaborar. Se vocês querem colaborar com Pix ou por PayPal, a gente muito agradece. Se vocês querem fazer uma doação recorrente, a gente tem o Ashtan, que vocês podem ir até lá e se tornar um aprendiz desses mestres animais. E fazendo isso, o que acontece? Vocês todos os meses já fazem essa doação recorrente e também tem o benefício de um pacote, um programa de benefícios para vocês, com parceiros incríveis que oferecem descontos variados em vários produtos, cursos e serviços. Fora isso, a gente tem o Abilion também, que você basicamente baixa um aplicativo, faz algumas avaliações e o aplicativo te dá $1 para você destinar aqui ao santuário ou a outro santuário ao redor do mundo. Essas são opções que a gente tem hoje, além da lojinha, além do curso de yoga. As minhas aulas, momentaneamente, eu suspendi, porque eu estou passando em reuniões e ajustes aqui na propriedade mais ou menos 20 horas por dia, sem exagero. Então tá sendo um pouco difícil conseguir coordenar com as aulas, mas eu acredito que agora a partir de abril as aulas retornem e até lá, quem quiser a prática de yoga, a gente vende um programa online, que são 10 práticas gravadas e tudo isso ajuda bastante também na subsistência, até porque a gente não tem mais o curso aqui fisicamente desde quando começou a pandemia. Então essas são formas de ajudar, porque outra vez, ainda que a prefeitura libere esse valor, ainda que a gente tem um valor de operação hoje de 80 mil sem os veterinários e sem medicamento. E a gente também precisa colocar nessa conta o transporte desses seres aqui para o santuário, quando esse transporte acontecer. E os ajustes que vão acontecer na propriedade também, para que eles vivam com dignidade. Eu já comentei das práticas que o santuário tem, para que a gente possa entender que não é simplesmente trazer de um caminhão e colocar todo mundo junto, e não é dessa forma. Então eu conto com o apoio de vocês, e se esse apoio for o veganismo, maravilha. Se esse apoio for divulgar, maravilha. E se esse apoio for se vigiar, para que cada um esteja firmado no coração, maravilha também. Eu agradeço em nome do Vitor, em nome, obviamente, dos mestres animais, em nome de toda a nossa equipe, por qualquer apoio. O que eu peço só é que cada um participe disso. E participe disso do ponto de vista de colaborar. Participe disso do ponto de vista de se envolver. Porque a gente não vai conseguir resolver as nossas questões sociais, nossas da humanidade, as nossas questões sociais e ambientais, com a gente se retirando ou simplesmente dando nota no que está acontecendo. Não é isso. E é um lugar desconfortável quando a gente participa, porque a gente entra num lugar de vulnerabilidade e a gente, até nessa sociedade, sempre a rede social tá aí para falar bastante disso, existe sempre a projeção do perfeito. E quando a gente entra na ação, a gente se torna vulnerável, porque não existe algo que seja perfeito. Existe o melhor que a gente pode fazer. Então eu tô aqui solicitando o melhor que você pode fazer. E se esse melhor for colaborar na tua própria transição ao veganismo, eu te agradeço. Se esse melhor for colaborar financeiramente, eu te agradeço. Se esse melhor for amenizar emoções torpes ao teu redor, eu te agradeço. O que quer que seja, mas participe. Porque nesse momento a gente não pode contar com ninguém que se retire. E se você tem essa tentação no teu coração de simplesmente sair desse campo de batalha, eu quero te perguntar se você entrou nessa luta por tua causa ou porque de fato você enxergou o outro. Porque se for por tua causa, se é por nossa causa, então a qualquer momento a gente fala, não quero mais brincar disso. Eu vou ter uma vida tranquila em outro lugar. Agora, se de fato você foi tocado pelo serviço, se de fato a compaixão e a misericórdia acenaram na tua alma para que você seja um veículo de transformação de um novo mundo, você não tem opção. Só o ego tem opção. O livre-arbítrio, ele se refreia no ego. Porque para a alma não existe livre-arbítrio. A alma vê o que é certo ser feito e ela não pode arredar o pé de lá, porque ela não se trai. O ego sim se trai. A gente finge que não escutou a intuição, então a gente fala que, nossa, não, nem sei o que é isso. Isso deve ser uma coisa esotérica que vive em outro lugar. Agora, a alma, de novo, a alma não tem escolha. Se você tá nisso, se nós estamos aqui envolvidos de alguma forma pelo ego, então a gente tem a opção de sair. Agora, se nós estamos aqui, vulneráveis, expostos, realmente sustentando quem a gente é, no melhor das nossas intenções e na mais linda das nossas limitações, a gente não tem escolha para sair daqui. Porque o certo nesse momento planetário é a gente lutar, é a gente ser resistência,
É a gente continuar amando. É a gente se refrear para ofender, para falar mal, para ser pessimista. É a gente dar corda no que é bom, no que é bem. É a gente incentivar. É a gente colaborar. E nesse lugar a alma não tem escolha. O ego tem. Então a pergunta que eu tenho para cada um de vocês é: quem é que está na batalha? É esse lugar superior da alma, essa superconsciência, esse aspecto mais elevado de cada um de nós, ou um lugar onde a gente vê a tristeza do mundo e daí a gente se sente melhor que a gente está ajudando de alguma forma, mas nossa, ficou muito pesado para mim, agora eu não posso fazer mais nada porque, enfim, eu quero ir para um outro lugar. Então eu quero saber de vocês, quem é que está nessa batalha? E se for a tua alma, eu sei que a gente vai se encontrar, porque não tem escolha pra gente ir para outro lugar, a não ser até o fim do mundo para ver nascer um novo. Eu vou abrir aqui para perguntas, para que eu possa esclarecer qualquer dúvida que alguém tenha do aspecto prático, do aspecto, enfim, de tudo isso que foi dito aqui. Agradeço pela escuta. Deixa eu olhar por aqui. Como lidar com pessoas ao redor, família, que não entendem esse chamado? Eu acredito que o que... Só não vi o nome da pessoa, peraí. Deixa eu ver. Elaine. Elaine, eu acredito que se a gente conseguir, em uma linguagem amorosa, não violenta, simplesmente dando exemplo das razões que a gente está fazendo isso tudo, essas pessoas começam a ser influenciadas. O que eu noto é que nos círculos mais íntimos, seja de família ou de amigos mais próximos, demora um pouco de tempo para aquelas pessoas falarem que estão ouvindo a gente. Mas o que eu vejo na nossa vida aqui no santuário e na vida de pessoas próximas e na vida de pessoas que relatam para nós esse tipo de situação é que cedo ou tarde essas pessoas escutam. Eu na minha família, por exemplo, meus pais não são veganos e quando eu vou para casa deles visitá-los, eles sempre têm, antes eles colocavam, enfim, eles comiam o que eles tinham que comer e tinha lá a minha opção vegana. Hoje isso já é diferente. Hoje, eles sabendo que eu estou, eles não comem mais algo que não seja vegano. E isso não é declarado, mas eles terminam me mandando essas mensagens sutis que eles estão ouvindo. E isso é bonito da gente ver. Eu também quero incentivar pessoas que estão nessa transição, ou que a família muitas vezes oferece resistência, vai se apegando realmente nos pequenos passos. Porque é o que dizem, né? A sabedoria popular diz muito, o santo de casa não faz milagre. Então demora um pouco mais de tempo para a pessoa ver, ou então até colocar em palavras que ela ouviu uma mensagem tua, uma mensagem nossa. Mas ela está ouvindo, ela está entendendo. E algo que é infalível para a gente influenciar os outros é como a gente se comporta. Então se a gente faz uma transição para o veganismo e de repente a gente se tornou a pessoa mais antissocial, a que odeia toda a humanidade, a que avança na cabeça da tia quando ela chega lá com alguma coisa de origem de mestre animal, de vida de mestre animal. Ou seja, tudo isso, para quem está considerando a transição, vai olhar e falar, nossa, eu acho que eu não quero isso, porque parece que essa pessoa está desequilibrada. Então, é muito importante a gente realizar que o nosso exemplo, a forma como a gente se posiciona, pode influenciar diretamente que essa escuta se amplie ou que ela se anule. Então, mas de todo jeito, o que a gente não pode fazer é simplesmente, ficou difícil, então vou parar de falar. Não, continua falando, mas fala de outro jeito. E principalmente, entender o que o outro está escutando. Porque tem pessoas que se importam mais com o meio ambiente, tem pessoas que se importam mais com a saúde, tem pessoas... Mas ter esse lugar de escuta, de saber o que o outro quer saber. Para que daí a gente possa conduzir o diálogo não nas nossas verdades. Porque, outra vez, o serviço não é sobre nós. Mas sim como que a gente conduz a nossa fala dentro do que o outro está preparado para ouvir. Eu sempre trago aqui algumas passagens com a Jitsuma e tem uma muito forte que aconteceu comigo, que eu estava num retiro com ela e uma pessoa fez uma pergunta que eu já tinha escutado ela respondendo uma outra pessoa. E eu estava com, enfim, uma caderneta de anotação que eu estava fazendo do que ela tinha dito. Eu falei, isso eu já escutei, então eu vou ficar aqui. E aí uma hora eu realizei que ela já estava falando há mais tempo. E daí num outro momento eu tive a oportunidade de perguntar para ela. E ela comentou comigo algo que me mudou completamente na forma como eu me expresso dentro do ativismo e mesmo fora do ativismo, enfim, nas conversas, no diálogo. Ela falou para mim que ela não respondeu a pergunta, ela respondeu quem perguntou. E aquilo foi uma lição para mim de vida inteira. Então é diferente isso, quando a gente responde a pergunta,
A pergunta, a resposta é tal. Agora, quando a gente responde quem está perguntando, muda completamente. Daí a resposta é diferente. Porque está contemplado dentro do que a pessoa está ali para receber. E isso foi realmente algo muito forte que ela deixou para mim, que eu compartilho aqui para vocês, deixou para nós, né? Colaborei hoje, gratidão, Brita, agradeço demais. Exatamente, é um desafio constante, é um desafio de décadas, isso também que fique claro, né? Ou seja, não é um desafio que, bom, agora eu sinto que tá um pouco mais difícil, porque tem um processo, tem o transporte deles, tem essa operação paralela. A gente tá com o Dr. Maurício lá aqui, o Vitor tá pra lá 2 semanas, eu tô aqui no santuário, as coisas aqui no santuário também não param. Amanhã o mestre Cacique, que foi aquele resgatado com aquela tráqueo, tá vindo pra cá, teve alta do hospital, a operação foi um sucesso. Mas tudo não para, não é que a gente tá com essa situação, né? Tudo tá girando muito rápido, o Vitor em uma ponta, eu na outra ponta, equipes nessas 2 pontas ajudando, toda a questão jurídica acontecendo, a financeira também, que de novo, ou seja, hoje quando a gente fechou esse valor de 80 mil sem os veterinários e sem remédio, a gente olhou e falou, a gente realmente precisa comunicar as pessoas, já que circulou alguma informação a respeito de um apoio da prefeitura. E outra vez, se esse apoio mudar e se alguma coisa acontecer, bendito seja, mas isso simplesmente remete a gente a mais um mês. E esse compromisso com a vida deles é um compromisso por décadas. Deixa eu ver aqui, então agradeço, Brito. Deixa eu ver aqui. Passando reportagem sobre abandono, pois é. Não para, essa questão do abandono não para. Cíntia, querida, grata por estar aqui. Eu só tô entrando para ver se tem alguma dúvida e quem tiver, eu sempre vou deixar esse espaço nas lives para que a gente... Ai, graças. Tô vendo aqui vocês agradecendo. Feliz por a gente estar conectado aqui. Sempre eu deixo esse espaço nas lives porque muitas vezes pode ter alguma pergunta que vocês tenham sobre a operação. Vejo que o Vitor tá aqui, o Vitor estava bem sensível hoje, como não poderia deixar, né, de estar. Estamos todos. Então eu agradeço muito vocês aqui. Eu acho que eu respondi as perguntas. Bom, se alguém tiver algum... Acho que entrou uma na caixinha de pergunta aqui. Deixa eu ver. Pois é, não, é uma... Circulou um vídeo na internet também de um mestre cavalo. Hoje a gente recebeu aqui no santuário uma denúncia de 2 mestres cavalos aqui numa cidade próxima. Um deles, ele... É uma bicheira tão grande no pênis dele. É bom que o Vitor tá me ouvindo agora, já vai receber a mensagem. Daqui a pouco ele vai se teletransportar para cá. A bicheira tá tão grande no pênis dele que ele não tá conseguindo urinar para fora da bolsa. E um outro mestre pônei que tá ao lado dele, que são amigos, ele tá, parece que com a coluna ou quebrada ou comprometida, ele mal tá conseguindo andar. E isso está sendo bem desafiador também, só que a gente não conseguiu ainda encontrar aonde eles estão. Então, o ponto todo aqui é que tudo isso não para. Então, a gente precisa ter outra vez um legislativo mais firme. Quando a gente vai fazer, não sei quem já tentou aqui abrir maus tratos, abrir BO de maus tratos, é um suador. Porque não são práticas que as pessoas do poder público estão treinadas. Então, precisa ter realmente esse lugar de... A gente precisa participar da sociedade, a gente precisa participar das questões sociais, ambientais, políticas, a gente precisa, não é a gente se isolando, é um baita desconforto, é muito mais fácil a gente ficar convivendo com o mestre animal, com as pessoas que pensam como a gente, esse é o mais fácil, mas encarnar nesse planeta não é mais fácil, ninguém encarnou, a alma que encarna aqui, ela não encarna, a gente não encarna aqui para passar férias, o planeta Terra não é um destino de férias, então precisa trabalhar, gente, não tem outra alternativa. Então, enfim, gente, eu agradeço. Opa, passou uma pergunta aqui, vi um ponto de interrogação, aí perdi, pera. Você precisa de pasto aí em Camanducaia? Boa pergunta. A gente tem aqui um ajuste dentro da propriedade para o manejo dos que estão mais sensíveis e a gente tem agora, já está confirmado, 15 alqueires de pasto. Então, nesse momento, a gente não precisa de pasto, a gente tem a infraestrutura aqui para os especiais, para os que precisam desse manejo mais adequado, vamos dizer assim, por causa de necessidades especiais em função dos maus tratos, mas a gente tem também essa área de 15 alqueires. Então, à medida que a gente vai andando realmente, ou seja, dentro do que é cada passo do processo, a gente vai colocando o que eu sinto que pode ser um pouco confuso se a gente aborda tudo ao mesmo tempo, porque aí fica assustador, você fala, nossa, o que está acontecendo ali? Então se a gente está tentando destrinchar de um jeito que seja compreensível, de um jeito que sejam os fatos,
porque algumas lives para trás eu falei dessas 3 peneiras de Sócrates, né, pra gente sempre ter essa clareza de falar, pera, isso aqui é verdade? Isso aqui é bom a gente falar? Porque tem coisa que é verdade, mas que não é bom a gente falar. Por exemplo, a gente pode ser verdade a fraqueza de alguém, mas é bom a gente ficar falando da fraqueza de alguém para todos os lados, os 4 ventos? Não, não é bom. E aí tem uma outra peneira que é se é útil. Então a gente está se baseando muito nas nossas conversas por essas 3 peneiras, para ter certeza que a gente não gera dúvida, para que a gente gera esclarecimento. E que, obviamente, em função desse diálogo aberto, se vocês tiverem algum questionamento, vocês podem fazer abertamente, francamente, que nessa transparência a gente responde. Então, sobre o pasto e as adequações aqui, isso está tudo já em andamento de novo. A gente está com bastante tranquilidade para isso, porque, outra vez, os resgates no santuário, é óbvio que um número desse é incomum para qualquer organização no mundo, me arrisco a dizer. Mas ainda assim, as melhores práticas já estão instituídas aqui. A gente já tem pessoal, a gente já tem veterinário, a gente já tem fornecedor, tem parceiro, então é um momento maduro para nós. Não é um momento de aventura. E isso dá muita segurança. E a outra parte da segurança é também ver todas essas pessoas, um coletivo realmente engajado, se propondo ao amor junto. Isso é algo que realmente tranquiliza o coração. Porque, outra vez, a gente lidar com essas situações, elas são muito, muito desafiadoras. E se a gente descontrola dentro, daí tudo ao nosso redor vai pelos ares. E quem perde com isso é quem a gente está tentando defender. Então, existe sim tudo isso, ou seja, esse momento maduro. Hoje mesmo, quando eu estava conversando com o Vitor, não sei, talvez 6 horas da tarde, estava na cidade resolvendo algumas questões, e comentei com ele, ou seja, dessa tranquilidade que eu sinto, porque sinto que realmente é um lugar de missão, e não uma missão simplesmente do Vitor em mim, mas uma missão das pessoas, ou seja, tem um coletivo muito bonito que forma um santuário. E esse coletivo não é simplesmente do voluntário aqui dentro, mas também do colaborador, do parceiro, das pessoas que acreditam nessa revolução pelo amor. E isso dá, outra vez, um espaço de tranquilidade dentro da gente para a gente continuar. As dificuldades, elas são inerentes ao caminho, elas são inerentes a gente estar encarnado. Mas é diferente a gente passar pela dificuldade de uma coisa que a gente não acredita. Por exemplo, eu, antes de dar aula de yoga, eu trabalhei em empresas, trabalhei em multinacionais. E tive, trabalhei com tecnologia. E eu tinha muita dificuldade lá, de várias formas diferentes. Só que parecia que eu nunca conseguia atravessar aquela dificuldade. Porque aquelas dificuldades não eram parte do meu propósito de vida. É diferente quando a gente atravessa dificuldades que são dentro do que a missão que o Espírito propôs para nós. Então as dificuldades estão aí, estão inerentes. Eu apresentei aqui já pelo menos 10 dificuldades, desde a passagem, o estado emocional, psicológico, o coletivo, o financeiro, o jurídico, tudo isso, ou seja, é sempre um desafio. Mas é diferente quando a gente lida com o desafio sabendo que a gente está no nosso caminho. Porque aí, de novo, como eu falei, da alma e do ego, não tem como a gente desviar. Não tem como a gente falar, eu não quero mais isso daqui. Porque se a gente está realmente pelo espírito, não tem como dar as costas. A gente só dá as costas se a gente se envolveu pelo ego. Aí é outro lugar, daí vira uma confusão total, que é a confusão que a gente tem visto no mundo. Então, preciso o tempo todo estar olhando, e não é olhar a ação da gente, é preciso olhar a intenção da gente. Preciso olhar o que está movendo a gente por dentro. Está movendo a gente por dentro desmoralizar alguém ou exacerbar o trabalho, a dignidade de outro? Está movendo a gente... Tem um amigo muito querido, Diogo da Mercy, e ele uma vez, numa conversa, nessas trocas lindas que amigos têm, e ele comentou comigo que era muito diferente quando a gente vê, por exemplo, um mestre cavalo, uma mestra vaca, um mestre animal, um vulnerável sendo agredido. E é muito diferente a pessoa que levanta e diz, eu vou matar o agressor. E a pessoa que levanta e diz, eu vou salvar o agredido. Isso é extrema. O resultado pode parecer o mesmo, entende? Ou seja, por isso que é difícil, ou seja, não é a ação que a gente tem que vigiar. É essa a intenção. E essa intenção está só no coração de cada um. A gente não consegue ver a intenção do outro. A gente só vê a ação. Então precisa olhar pra gente, cada um de nós olhar e falar, eu tô na intenção correta? É isso que eles dizem na Índia, a intenção correta. Porque a intenção correta, ela gera a ação correta. Agora, quando a intenção tá fora do lugar, a ação eventualmente vem numa confusão. Porque daí, de novo, a gente não tá mais agindo para salvar, a gente tá agindo para acabar com alguém. A gente tá agindo em nome do ódio, a gente tá agindo... Então, qual é a intenção? Vigiar essa intenção constantemente vai fazer a gente se elevar para cima das dores e para cima dos desafios também. Porque traz lucidez, eu sinto, é totalmente diferente. Então os desafios estão aí,
A gente, obviamente, esse daqui, eu sinto que todo trabalho que lida com os vulneráveis, ele nunca, qualquer trabalho que trate do social, do ambiental, embora ele possa estar assinado por uma ONG, embora ele possa estar assinado por uma pessoa, ainda assim ele é um trabalho de um coletivo. Então eu peço de novo para vocês se envolverem. E se vocês não podem se envolver a ponto de colaborarem, de contribuírem, que vocês se envolvam na causa, que vocês se envolvam participando através da política, no bairro de vocês, na igreja, sei lá, que vocês frequentam, no centro espírita, na casa de um bandaime, o que quer que seja, sabe? E quando tem alguma coisa, fala, eu não vou porque lá eles não são vegetarianos ou não são veganos, então não tem nada para eu comer. Não vá! Vá até lá e peça a opção vegana e se ofereça para o serviço de colocar um outro prato ali, sabe? É assim que a gente vai mudar, é participando, não é dando as costas. Bom, pego o último comentário por aqui. A Vanessa comentou, sentindo chamado pela causa, mas sem saber como transitar da nutrição para a causa. Mas sei que vou conseguir. Exatamente, Vanessa. É essa certeza, sabe? É uma certeza de estar no teu caminho, Vanessa. E no teu caminho ninguém te tira de lá. Ninguém. E essa é diferente de um desafio do outro, sabe? Você sabe, os desafios vão acontecer, as coisas vão... Mas você tá no teu caminho. Então, como o Fer outro dia falou, eu coloquei numa lá, as coisas brotam do chão. Os recursos, as pistas, os faróis, eles brotam do chão e a gente sabe que a gente tá na direção correta. Fico muito feliz, Vanessa, todo o meu apoio. Ah, que bom, olha, já conseguiu um grupo de apoio aqui, a Viti respondeu, que maravilha. A Marcela também colocou aqui. Ótimo, Mar, grata por estar aqui. É isso, gente, acho que a gente falou um pouco das questões, falou um pouco do prático, falou um pouco desse lugar mais sensível. Deixei de comer carne há mais de um ano, estou começando a usar produtos veganos para o primeiro passo. Que maravilha, muito feliz, olha só, as transições acontecendo. Que bonito. Então é isso, só deixo aqui minha gratidão. E essa minha gratidão, na verdade, vocaliza a gratidão dos mestres Bezerros em Cunha e também de toda uma equipe. Porque embora eu me apresente aqui na fala, mas são dezenas de pessoas trabalhando, servindo aqui no santuário, muito além do santuário em si, mas servindo uma causa, servindo um propósito. E um propósito que não se limita a um mestre animal, e sim que abrange um espaço para que o mundo possa um dia transcender desse aprendizado pela dor, para que a gente aprenda pelo amor, para que a gente aprenda na nossa cooperação, para que a gente aprenda na retidão, para que a gente aprenda em valores altos e não de novo nas vontades inferiores do homem. Deixa aqui meu agradecimento. E Mestra Isis. Mestra Isis continua internada em observação. Ela está na clínica do Dr. Pacola, para a gente ver se existe, porque ela desenvolveu uma outra, infelizmente, uma outra doença, e essa doença prevenia qualquer oportunidade que ela tivesse para ir para uma mesa cirúrgica. Então ela continua em observação, a gente está tentando vencer uma parte do quadro para então atuar na outra parte. A boa notícia é que depois que costurou todas as partes para dentro, ele tirou os pontos do Dr. Pacola e não saiu mais. Mas, por exemplo, a gente não tem confiança de trazê-la para o santuário nesse momento, porque a gente acredita que até o trânsito mesmo vai fazer com que ela solte outra vez. E a ideia é ela mantendo ali o quadro clínico dela melhorando, então a gente passe para a cirurgia. Essas são as atualizações. Deixa eu ver, agora chegaram aqui mais comentários, para não perder ninguém. É isso. Acho que chegamos ao fim. Então termino aqui com o mesmo cântico e peço para que a gente vibre para todos os seres que realmente estão precisando. A humanidade passa por um momento difícil. Os seres encarnados passam por um momento difícil. A Mãe Terra passa por um momento difícil. E todas essas dificuldades falam ao nosso coração para que a gente lute. Então, se conecta a tua alma. Não existe opção na alma. Existe só o certo. E o certo a fazer é a gente lutar pelo bem. É a gente ser resistência. É a gente prevalecer no amor. É a gente não se tornar uma vítima daquele agressor que a gente está acudindo outra vítima ainda. É a gente se negar a ser o que a gente está combatendo, se negar a ser o ódio que a gente vê, se negar a ser o rancor, a ignorância, a insensibilidade que a gente vê. Que esse cântico, enfim, e que as vibrações de vocês possam alcançar os seres mais desesperados e tristes, até que haja ressignificação dessas vidas e que a gente veja espaços superiores ancorarem na Terra, através do coração de cada um. Não há começo, não há final, espiral em movimento vai crescer.
liberto do corpo de agora, no chão me desfaço, outra vez vou nascer. É nanamburuque, nanaie.